Então, pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, que, na minha opinião, foi negativa nesse trabalho como gestor de tráfego, né? Eu já trabalhei como gestor de tráfego para negócios locais e para negócios digitais também. Foi uma experiência diferente do que eu esperava. Não é algo que eu recomendo outras pessoas trabalharem, a não ser que façam algumas mudanças. Essas mudanças eu vou falar aqui nesse vídeo. Coisas que eu faria diferente se eu começasse hoje, né? Voltasse a esse trabalho de gestão de tráfego. Vou contar também o que eu fiz para solucionar, né, esse problema. Na verdade, foi um trabalho que eu iniciei, hoje eu não faço mais, hoje eu faço algo que tem envolvido a questão de tráfego, obviamente, mas num modelo diferente, que na minha opinião faz mais sentido. Você consegue ter melhores rendimentos, você consegue ter melhores clientes, você trabalha de uma forma menos estressante e inclusive com comissões maiores do que se você trabalhar como gestor de tráfego, beleza? Para começar, né, tudo começou, na verdade, com a ideia de trabalhar como gestor de mídias sociais, né? Geralmente a galera começa muito por esse meio, né, de atualizar as redes sociais, porque é uma barreira de entrada mais baixa, né, mais fácil de você entrar, no caso, quando você trabalha com gestão de mídias. Porque se você encontrar um cliente, você vai atualizar, você pode trabalhar com posts modelando outras páginas, né, e você tem os recursos ali da internet para que você possa fazer as postagens, então acaba se tornando algo mais fácil de produzir. E a gestão de tráfego, né, ela não é diferente. Ela não exige que você tenha uma formação, ela não exige que você coloque uma especialização na mesa para mostrar que você sabe. Você precisa apenas falar que você tem resultado, né? E se você fizer um curso voltado para a gestão de tráfego, você já consegue atuar na área, né? Lógico, a experiência conta demais, mas para que você possa fazer pequenos trabalhos é bem possível. Então também é uma barreira de entrada baixa. E aí, para entrar nessa área, né, como eu falei, eu comecei como gestor de mídias sociais, tive que estudar a parte de gestão de tráfego, porque eu vi que era uma necessidade ainda maior. Quando trabalhava com gestão de tráfego, tinha mais clientes, né? Inclusive, eu até hoje, no momento, como eu estou trabalhando com coisas diferentes, eu tenho recusado trabalhos como gestor de tráfego. E aí algumas pessoas que querem trabalhar na área ficam até abismadas quando eu falo isso, né? Que, poxa, eu tô tentando o primeiro cliente, você tá falando que você tá recusando. Então, é porque, na verdade, que quando você começa a trabalhar, você começa a conhecer pessoas, né? E aí você tem algumas indicações, algumas pessoas já trabalharam com você, fica com aquela marca de que você faz a gestão de tráfego, ela vai lá e te indica. Mas uma parte importante de você ter foco é você saber dizer não. Então, a partir do momento que eu decidi não fazer mais gestão de tráfego para negócios locais, eu tinha que recusar, né, até boas propostas para trabalhar como gestor de tráfego. E aí vai depender muito do modelo para que seja interessante em ambas as partes eu trabalhar no tráfego dessa empresa. Até porque é bastante importante que tenha isso em mente, né? Não tem que ser um trabalho satisfatório somente para você, e sim para quem você está trabalhando, porque envolve muita questão de resultados. Se você não tem resultados, se você não consegue gerar resultados, é melhor você nem pegar o trabalho. Você adianta o seu tempo e o tempo da empresa que vai te contratar. E aí, mais ou menos foi esse um contexto que eu entrei dentro da área de gestão de tráfego. Mas quais foram os problemas, na verdade, que me fizeram desistir dessa área? Primeiro que eu acho que prestar serviço é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, tá? Dependendo do modelo, dependendo da forma como você vai prestar esse serviço, ele pode ser, às vezes, um tiro no pé. E você tem que ter algo muito bem estruturado para que você possa prestar qualquer tipo de serviço. Eu confesso que no começo da questão de gestão de tráfego, não tinha muita mentalidade de empresa e tinha muita mentalidade de um autônomo prestando um serviço, como se fosse um freelancer, no qual eu ia lá, fazia o que tinha que fazer e era pago por isso. E aí esse talvez seria algo de aprendizado que eu tirei nesse período que eu faria bem diferente. Eu vou até detalhar um pouco mais do que eu faria mais na frente do vídeo. Mas os problemas nessa gestão de tráfego, quando você pega determinados clientes, é que primeiro, né, para você fazer uma gestão de tráfego eficiente, você precisa investir. Dependendo do nicho que você está trabalhando, ele é extremamente concorrido, né? Então vamos supor que você pegue um negócio de clínica de estética.
Cara, clínica de estética, você está concorrendo com outras clínicas que estão investindo pesado no tráfego, né? Porque eles sabem que às vezes você tem um custo alto para trazer um lead, mas que vale a pena, porque um tratamento que a pessoa vai fazer é 3, 4, 5 vezes mais do que o valor, até mais, né? Dependendo do tratamento da pessoa e dependendo do custo do lead, né? É muito mais do que isso às vezes. Então, você não pode pensar pequeno nesse quesito. Você tem que ter grana para poder investir. Senão, não vai adiantar muita coisa. E aí, você vai estar concorrendo com outras pessoas que vão estar colocando ali 10 mil por mês, no mínimo, para poder fazer o tráfego. E não dá para você, ali como gestor, pegar uma empresa que está querendo colocar menos de R$1.000. Né? Às vezes, R$500 para poder fazer no mês, para você poder fazer tráfego para aquela empresa. E, na verdade, o gestor de tráfego ele não faz milagre, né? Muitas empresas elas têm essa consciência. Quando elas entenderam os patrocinados, elas achavam que era uma forma barata de você anunciar. Mas, assim, embora muita gente fale isso, que basta você colocar, às vezes, R$10, R$30 por dia, a realidade não é bem assim. A realidade é que precisa investir bem, né? É possível você fazer trabalhos assim onde você vai investir pouco e ter bastante resultado? Pode ser, mas a sua estratégia do orgânico, na minha opinião, na minha visão, ela precisa estar muito bem estruturada para que isso funcione. Eu acho que é um conjunto de coisas para que um orçamento baixo no tráfego funcione. Não dá para você ser uma clínica ou uma empresa totalmente desconhecida e querer disputar no mercado com um orçamento baixo. Aí, para isso, você vai ter que utilizar outros recursos, né? Alguma coisa muito mais criativa, vai ter que fazer, talvez, anúncios muito mais criativos que chamem a atenção para tentar, de alguma forma, viralizar e fazer com que essa mescla do orgânico com o tráfego pago funcione com mais eficiência. Fora isso, eu acredito que você precisa investir, como se você estivesse investindo em outras mídias, que algumas empresas enxergam muito mais valor do que às vezes no tráfego pago. Então, esse problema ele era muito rotineiro em vários clientes, né? Eu cheguei a um período que eu estava trabalhando com alguns clientes que com as mentalidades bem parecidas, né? Eles queriam que o gestor fizesse milagre, né? E colocava ali o orçamento baixo, com os criativos de algumas postagens que já estavam realizadas, porque às vezes é difícil você ter novos criativos para trabalhar, e essa parte de criativo geralmente não é uma função da gestão de tráfego. E o gestor de tráfego, eu entendo que é como se fosse um anabolizante, né? Se você usar um anabolizante e não treinar, não fazer a refeição correta e tudo mais, de nada vai adiantar, né? Você vai ter só os colaterais aí presentes. Então, a mesma coisa do tráfego, né? Se você não investir dentro da sua empresa, no atendimento, na parte do orgânico, em outras mídias, o tráfego por si só ele não significa que vai te dar o resultado esperado. Então é um conjunto de coisas que precisa fazer. E aí, com essa questão do resultado, entra na parte 2, que na minha visão talvez seja pior, porque a partir do momento que você vira a parte do tráfego da empresa, muitas empresas elas te responsabilizam pelo resultado. E isso é o pior, porque elas vão lá, determinam que vão colocar R$50 por dia, né? Não é você que faz o criativo, às vezes é terceirizado, alguma agência ou a própria empresa que faz o criativo, e ela pede para que você faça o anúncio. E aí, se aquilo não performou, sendo que o gestor de tráfego, às vezes, ele é um trabalho mais operacional, ou seja, ele é o cara que sabe mexer no gerenciador de anúncios. Então ele vai lá, vai fazer aquele anúncio, vai colocar o público, vai colocar a região, e a empresa ela quer que aquilo dê um resultado expressivo, que faça muitas vendas, e na verdade não é bem assim. Não é bem assim que funciona, né? Como eu falei, é um potencializador. O gestor de tráfego ele vai evoluir aquilo que já é bom. Então não tem como você fazer um trabalho ruim em outras partes, né, da empresa ali
e esperar que o tráfego pago faça todo o resto e gere muitas vendas, gere filas, né, de procura na sua porta, que isso não vai acontecer. Precisa ser um trabalho em conjunto. A empresa precisa ajudar o gestor de tráfego, né? E o gestor de tráfego ele precisa entender também que ele não vai ser esse cara, ele vai ser o cara que vai fazer a operação do negócio ali na parte de anúncios, né? A não ser que você tenha um comportamento diferente. E o problema 3, talvez, seja o fato de você, às vezes, ter que trabalhar com essa questão de serviços, né? Eu cheguei num período que eu estava com mais ou menos uns 10 clientes e depois ficou com 7 consistentes ali. E que, assim, para você fazer meio que a administração deles, né? E com todas essas questões de resultados, fica um pouco complicado, né? Principalmente se você estiver trabalhando sozinho. Então, é um pouco difícil de você saber, você tem que saber lidar bastante com essa administração dos clientes, você tem que saber falar com todos eles, porque é uma entrega que você precisa fazer, né? E isso, para mim, não estava dando muito certo, porque principalmente porque o valor que eu estava colocando era baixo, né? Na época era por volta de 700 por mês e depois teve um aumento ali para 800, né? E assim, para algumas pessoas isso pode ser alto, para outras pode ser baixo, mas tem gestores de tráfego que cobram muito mais, né? Que eu acho que até é o ideal, desde que você faça o serviço que vale esse valor a mais que você está colocando. Mas quando você coloca um valor muito baixo, você precisa compensar tendo muitos clientes. E às vezes isso pode ser algo ruim se você trabalha sozinho, né? Se você tiver equipe, você consegue fazer a gestão disso. Mas quando você não tem, fica um pouco complicado de você saber lidar bastante com isso, né? Então, isso foi uma coisa que me atrapalhou, que hoje eu não faço mais dessa forma, né? Não tenho esse empilhamento de clientes. E isso, se você estiver pensando em ser gestor de tráfego, ou pensou, ou pretende ainda seguir, ter muitos clientes talvez seja aí um tiro no pé também, tá? Porque isso pode atrapalhar ali um pouco o funcionamento do seu trabalho. Aí, bom, o que eu fiz de diferente, né, para sair da gestão de tráfego e considerar que o trabalho que eu faço hoje é melhor? E, na verdade, o que eu estou fazendo é trabalhar com vendas, tá? E aí é interessante quando eu falo isso, porque todo mundo que trabalha com tráfego, trabalha com mídias sociais, eles têm um pouco a aversão quando fala a palavra vendas, né? As pessoas correm um pouco. E aí quando correm desse assunto, eu vi uma oportunidade. Porque se você se preocupar com as vendas, primeiro, você tem maior aderência pelos clientes, né? Por quê? Porque às vezes a empresa pequena, né, o negócio local, ele precisa vender, né? Como eu falei lá atrás, ele espera que o gestor de tráfego faça os resultados que ele precisa. Agora, se você colocar a responsabilidade da venda no seu negócio, ele muda. Inclusive, na hora de você cobrar, né? Você pode ter aí uma comissão por parte das vendas e isso se torna muito mais interessante. E aí, por que é interessante? Porque quando você trabalha com vendas, pelo fato de você ganhar comissão, cara, se tratando de internet, né, e do tipo de negócio que você pode lidar, o seu faturamento ali no mês vai ser completamente diferente e você não precisa ter vários clientes para poder ter a renda que você queira ter, que você imagina ter, né? Às vezes, com o fato de você fazer uma projeção de vendas só pela comissão, você pode tirar 3, 4, 5 vezes mais do que você ter vários clientes com gestão de tráfego e com menos estresse, né? Porque, vamos supor, eu lá que estava com 7 clientes, trabalhando com um só, fica com um trabalho muito mais focado, muito menos estressante, né? Lógico que você vai ter os problemas de qualquer negócio que você vai fazer, mas uma coisa é você lidar com um problema de 7 clientes, outra coisa é você lidar com o problema de um cliente só. Então, menos trabalho e o maior rendimento, para mim, faz muito mais sentido, tá?
E isso não impede de você fazer a gestão de tráfego. Por quê? Porque o vendedor, ele precisa criar oportunidades. Então, um vendedor bom não é aquele cara que tira o pedido, né? É aquele cara que, para você ajudar na empresa de ponta a ponta. Então, você pode ser um cara que faz os anúncios, né? Se preocupa com os anúncios, mas também você faz a conversão dele, né? E eu indico, que é hoje que eu faço, que é essa conversão via WhatsApp, né? Você trabalhar com o que a gente chama no mercado de X1, para mim é uma das melhores maneiras hoje de você trabalhar com vendas, porque você não deixa a gestão de tráfego de lado, você faz ali os anúncios para a empresa, você atrai os leads qualificados, né? E com isso você ainda termina fazendo a conversão, você entrega já o cliente, né, pro seu cliente, né? Você faz as vendas lá para o seu cliente. E isso elimina uma série de coisas, uma série de problemas, e você consegue enxugar o seu processo. E assim, a sua preocupação em vender mais vai fazer você ser um profissional melhor, porque todos os seus posts, tudo vai ser voltado para uma parte de conversão, né? E isso torna o seu trabalho muito mais eficiente, né? Você sempre vai pensar de uma maneira que vai atrair leads qualificados, e você vai aprender a questão de converter esses clientes, né? E entender sobre vendas faz com que você venda qualquer coisa, né? Porque venda é uma técnica, né? Não necessariamente aquele cara de lábia e tudo mais. Você tem que ter a habilidade de trazer o cliente pronto, tirar as objeções dele e fazer com que ele compre o seu produto ou serviço. Então, assim, a mudança que eu fiz foi essa, tá? E eu recomendo muito que trabalhe com esse modelo de vendas pelo WhatsApp, né? Seja qual produto que for, né? Pode ser um negócio local, dependendo de alguns negócios locais, isso não funciona muito bem, né? Talvez você vai trabalhar aí para um restaurante e tudo mais, teria que ver o formato, fica mais difícil de você fazer esse trabalho de conversão. Existe ainda alguns modelos, algumas pessoas fazem, mas eu não tenho tanta experiência assim para poder falar. Mas se você, por exemplo, trabalhar com gestão de tráfego para mentorias, para cursos online, isso funciona perfeitamente, né? E para mim é a melhor forma de você fazer. Então, se você conseguir clientes para a área digital e você focar nessa questão de vendas, você consegue clientes muito fácil mesmo, porque isso é uma dor muito grande dessa parte comercial, de quem precisa divulgar na internet e quer fazer só a parte talvez de conteúdo, não quer muito se preocupar com essa questão de cliente, quer que o cliente venha e depois ele trata nisso no pós-venda, mas ele precisa de uma pessoa ali do comercial, e se você for um comercial que saiba criar oportunidades, melhor ainda, né? E aí, para tentar fechar aqui, o que eu faria hoje diferente se eu fosse trabalhar com gestão de tráfego novamente? Bom, primeiro, a questão do valor, né? Eu iria aumentar o valor percebido dentro do meu serviço para que eu possa cobrar mais. Ao invés de eu ter um volume, né, grande de clientes, como eu falei, 7, 10, tem pessoas que têm 20, 30, sei lá, né? Eu iria reduzir, mas aumentar o valor. Ou seja, se eu cobrava 700, 800 por um cliente, eu iria cobrar 3, 4 mil reais para um cliente só, e tentaria ter o mínimo de clientes possível, até ter um valor ali aproximado que seria o valor que você queira receber e tudo mais, ter ali uma média considerável que você acredita que seja, vamos supor assim, o seu salário. Então teria menos clientes com um valor maior mensal, e também incluindo a questão, se possível, dependendo do tipo de cliente, dependendo do nicho que você queira trabalhar, incluir essa questão das comissões, que aí você às vezes pode até cobrar menos mensalmente, porém você colocar uma margem ali para cada venda que você fizer. E além disso, né, o que eu faria de diferente? Nessa questão de você cobrar mais, você precisa também entregar mais, né? Então, ter o controle na gestão de tráfego eu acho muito importante, porque quando eu estava trabalhando, praticamente quando você trabalha como gestor de tráfego, você mexe no gerenciador de anúncios, você vira um cara que aperta o botão. Cara, isso você é completamente substituível. Daqui a pouco vai ter ferramentas que fazem isso, inclusive acho que já até tem, não uso, mas existem ferramentas que fazem isso. Mas vai ser facilmente substituído por alguma ferramenta que o cliente vai conseguir fazer. Inclusive, o turbinar
do Instagram, ele já funciona muito bem, muitas empresas fazem isso. Então você ser um cara que aperta botão não vai fazer você ser um bom gestor de tráfego. Ter o controle da situação é o que eu acho que você deveria fazer. Ou seja, você ter o controle, por exemplo, do criativo, né? Que isso é uma das maiores dores do gestor de tráfego. Se você trabalha em parceria com alguma agência, né, responsável por fazer os criativos, ou você coordena essa agência para que faça o criativo da mesma forma, da forma que você acredita, ou você tenha, que na minha opinião é o melhor, você tem uma equipe para poder fazer isso. E você tem que saber o que dá resultado para o cliente. Você tem que saber o tipo de criativo, a copy no criativo que vai fazer funcionar. Você não saber isso é um problema, né? Você só entender da parte de gerenciador de anúncios é um problema. Você tem que entender o que um anúncio, uma estratégia digital vai poder fazer com que aquele cliente venda. E você ter pessoas na sua equipe para fazer isso é melhor. Isso vai fazer com que você possa cobrar mais, porque você vai poder colocar isso na sua oferta na hora que você for tentar vender o seu serviço para um cliente. Ou seja, você vai chegar para o cliente e você vai falar, ó, eu tenho minha equipe de criativo e eu quero usar ela. Né? Eu não quero usar terceiros, se for para criar conteúdo dentro da sua empresa, a gente mesmo vai criar e tudo mais. O meu valor é X, mas eu vou ter tudo isso. Então isso dá um valor percebido muito maior para a empresa. Você precisa ter isso. Ter o controle da situação, eu acho que é a melhor solução. Aí você vai ter ponta a ponta. Você vai ser o cara que vai conseguir fazer o post de oferta, vai fazer o tráfego daquele post, né? Aquela publicação chegar para o público certo, com todas as coisas que você já conhece. E ainda ter uma equipe ali comercial, dependendo do nicho, dependendo da empresa que você vai trabalhar. Isso é o que eu faria hoje, ou seja, não iria ficar como um trabalho autônomo, um freelancer, um cara sozinho querendo fazer essa parte de tráfego. Eu teria uma equipe para trabalhar para mim e cobraria mais por isso, tá? Eu ia pegar clientes melhores com isso, né? Eu ia poder cobrar mais, ia ter menos clientes, ia ter um faturamento maior, uma lucratividade maior. Isso é o que eu faria hoje. E, dependendo do cliente, como eu falei, colocaria parte de comissão para o faturamento ainda aumentar mais. Eu acho que essa parte de gestor de tráfego me trouxe bastante aprendizado. Não jogo fora nada do que eu fiz lá. Inclusive, o que eu fiz lá eu utilizo hoje para ter resultados. Se não fosse gestor de tráfego, a gestão de tráfego, esse trabalho que eu fiz nesse período, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. E não teria aprendido o que eu já aprendi hoje, né, o que eu faço. Então, acho que as experiências elas são sempre válidas, principalmente se elas forem negativas, porque é daí que você aprende, para que você não erre em seguida. Eu não quero que você erre. Se for para ser gestor de tráfego, se é isso que você quer, vá fundo, mas tenha só essas preocupações. Tente, né, seguir aí um pouco das minhas sugestões do que eu faria de diferente se eu fosse gestor de tráfego hoje. Tenta avaliar o seu cenário hoje para ver se dá para incluir essas sugestões, se faz sentido para você, né? E eu acredito que seja isso. Se você estiver interessado agora em trabalhar no modelo que eu trabalho hoje, né, eu vou deixar ali uma forma da gente entrar em contato, ou você pode deixar um comentário para saber mais, a gente troca uma ideia. E eu acho que é um bom caminho também trabalhar com vendas e trabalhar com X1 no WhatsApp. Então, se você tiver interesse, né, eu vou deixar aqui uma forma de contato aqui embaixo, ou então você deixa um comentário aqui no vídeo do YouTube. Valeu, abraço.